Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Tudo jóia? Vamos lá para a nossa atividade de número 26, tá? Então, vamos compartilhar aqui. A atividade 26, pessoal, a gente vai iniciar o nosso estudo sobre pirâmides, certo? Um outro sólido geométrico. Então, vamos entender aqui o seu formulário e os seus principais elementos. Olha só. Considere essa imagem dessa pirâmide aqui abaixo, olha só. Nós temos aqui, pessoal, aqui em cima, tá? Isso aqui é o vértice da pirâmide, tá? E aqui, ó, em suas laterais, nós temos as arestas laterais, tá? Que eu tô chamando de AL. Então, a AL vai ser todas as arestas laterais dessa pirâmide. A distância entre o vértice, pessoal, e o centro aqui da pirâmide vai ser a sua altura, tá? Ela é perpendicular, formando um ângulo de 90 graus com sua base. Na base aqui, ó, nós temos um polígono, tá bom? A pirâmide, ela vai receber o nome de acordo com o polígono. Por exemplo, se aqui for um pentágono, então é uma pirâmide pentagonal. Se for um triângulo, uma pirâmide triangular. E por aí vai. Então, o polígono da base é que vai dar o nome para essa pirâmide, certo? E aqui em sua base, ó, nós temos então as arestas da base, que eu estou chamando de AB. Considerando aqui nas laterais, esse triângulozinho que está aqui em vermelho, tá? Vai ser um triângulo isósceles, porque ele vai ter dois lados iguais, olha só. Se eu puxar um segmento de reta do vértice até o ponto médio, tá bom? Aqui, desse triângulo, nós temos o apótema do triângulo, tá? Não confunda a altura com a apótema. A apótema é a distância do vértice até o ponto médio dos seus lados, tá? De um dos seus lados, formando também um ângulo de 90 graus. Então, esse apótema aqui é justamente a altura não da pirâmide, é a altura desse triângulo aqui que se encontra na lateral, certo? Apótema eu tô chamando de AP, tá, pessoal? Vamos lá? Então, isso aqui são os principais elementos e agora vamos para o formulário. Como aqui dentro dessa pirâmide, nós temos aqui vários triângulos, tá? Eu posso utilizar o teorema de Pitágoras aqui para encontrar essas relações que eu tenho aqui ao lado. Mas não se preocupe com essas relações. Vamos entender, então, o formulário, tá? Então, olha só, eu vou pegar um triângulozinho e vou desenhar aqui embaixo para vocês entenderem como é que a gente vai calcular a área lateral, a área total e o volume. Olha só. Como a área lateral é a área desses triângulos, então basta a gente calcular a área de um, tá certo? Então eu trouxe para cá, aqui embaixo, como é que é a fórmula da área de um triângulo? Né? Base vezes a altura dividido por 2. Então, olha só, lembra que a apótema vai ser a altura do triângulo, do triângulo lateral, então esse AP aqui é a apótema, tá? Então, ele vai representar a altura, vezes a base, que eu tô chamando de AB dividido por 2. Essa formulazinha é a formulazinha da área de um triângulo. Como nós temos vários triângulos aqui nas laterais, então é só multiplicar pelo quantitativo. Esse N aqui, ó, que vocês estão vendo, representa a quantidade de faces laterais. Por exemplo, se for uma triângulo, aqui, por exemplo, uma pirâmide quadrangular regular, tá? É porque aqui embaixo, pessoal, em sua base, nós temos um quadrilátero com 4 lados. E essa pirâmide ela vai ser regular justamente por causa do polígono da base, que é um polígono regular. Lembrando que um polígono regular é quando tem todos os seus lados congruentes e todos os seus ângulos congruentes também, tá certo? Então, imagine que você tem uma pirâmide quadrangular regular, tá? Então, você vai calcular a área de um triângulozinho, dado por essa fórmula, e multiplicar pela quantidade de faces, que eu estou chamando de N, tá? Essa aqui é uma formulazinha genérica. E qual seria a sua área total? A área total vai ser a área lateral mais a área da base, que nada mais é do que a área desse retângulozinho aqui, que pode ser um retângulo, pode ser um quadrado, é um quadrilátero, tá? Quadrangular é porque possui 4 lados, tá? E o volume, pessoal, é justamente a área da base vezes a altura dividido por 3, ou 1/3 da área da base vezes a altura, tá bom? Então, esse aqui é o formuláriozinho, tá? Que nós vamos utilizar.
o cálculo da área lateral, área total e o volume. Então, vamos aqui ver um exemplo para a gente ver como é que isso aqui se resolve na prática. Como é cobrado na prática? Então, olha aqui. Esse exemplo número 1 aqui, ó, da Federal do Paraná. Temos abaixo, pessoal, a planificação de uma pirâmide de base quadrada. Ele já está dizendo que a base é um quadrado. O quadrado possui os 4 lados congruentes, não é isso? Cujas faces laterais são triângulos equiláteros, pessoal. Ó, triângulos equiláteros são aqueles que possuem os 3 lados congruentes e os 3 ângulos congruentes. Aí ele quer qual é o volume dessa pirâmide. Ó. O volume dessa pirâmide, eu coloquei a formulazinha aqui em verde para vocês. Ó. É 1/3 da área da base vezes a altura. A área da base é a área desse quadrado. A gente sabe que a área do quadrado é o valor do seu lado, a medida do seu lado, elevado ao quadrado. 4 ao quadrado, 16. Então, a área da base eu já tenho, que é 16. 1/3 está aqui. O que está me faltando aqui para calcular o volume dessa pirâmide é encontrar a altura, tá certo? Então, nós vamos encontrar a altura dessa pirâmide, que é o que está faltando. Então, olha só como a gente vai fazer isso. Ó, imagina aqui, então, eu vou pegar aqui um triângulozinho retângulo dentro dessa pirâmide, tá? Como suas faces são triangulares, pessoal, a gente usa muito o teorema de Pitágoras. Então, eu vou pegar aqui um triângulozinho retângulo, trazer para cá, tá bom? É justamente esse que tá aqui também, ó, tá? Então, eu vou pegar aqui, ó, esse triângulozinho aqui retângulo. Aqui vai ser a altura, né, pessoal? A altura dessa pirâmide, que é do vértice até o centro, então é a altura. E nós temos esse segmentozinho aqui, ó, que eu tô chamando de X, que eu desconheço, tá? Eu só tenho esse valor aqui, que é justamente o 4, né, pessoal? Por que que esse valor da aresta lateral é 4? Ó, observe. O quadrado não tem medida 4? Esse quadrado aqui serve de base para esse triângulo. Então, como é um triângulo equilátero, se aqui é 4, aqui é 4, aqui é 4. Então, por isso que a gente diz que as arestas laterais também são 4, tá? Porque nós temos aqui um quadrado, temos 4 lados iguais e temos triângulos equiláteros, que também temos 3 lados iguais, tá? Então, olha só, eu vou encontrar a altura, tá? Por teorema de Pitágoras, mas para isso eu preciso achar o valor do x. Como é que a gente vai fazer isso? Olha só, esse x aqui, repara bem, tá? Esse x aqui, esse segmento, é o mesmo que esse aqui, ó. Tá? É o mesmo que esse aqui. Ele representa a diagonal desse quadrado, tá? Então, esse xzinho em vermelho que eu estou chamando aqui, essa distância do centro até aqui o vértice, tá certo? Da aresta da base. Isso aqui, pessoal, é nada mais do que a diagonal de um quadrado. A diagonal de um quadrado é dada por D de diagonal, L raiz de 2, certo? Esse L aqui representa o lado. Então, olha só. Vamos achar, então, quanto equivale essa diagonalzinha aqui. Mas repara bem, a diagonal não é o todo, né? A diagonal é o segmento de reta todo. Eu estou pegando só do centro até aqui. Então, é a metade da diagonal, certo? Então, esse xzinho é a diagonal D dividido por 2, certo? Porque eu estou pegando só esse segmento, eu não estou pegando a diagonal toda. Então, é D dividido por 2. Então, eu sei que D vai ser o lado que multiplica a raiz de 2, se o lado é 4, vai ficar 4 raiz de 2 dividido por 2, tá? Aí, fazendo a simplificação desse 4 com esse 2, pessoal, dá para dividir 4 dividido por 2, dá 2. Então, o meu x, ele vale 2 raiz de 2. Então, eu já encontrei esse pedacinho que eu queria, que é o valor do x. Agora, fica fácil a gente utilizar o teorema de Pitágoras para achar a altura, tá bom? Porque agora só tem uma variável desconhecida. Então, como é que vai ficar isso aqui, ó? Vai ficar 4 ao quadrado, tá? Esse 4 aqui está representando o meu lado maior, minha hipotenusa, 4 ao quadrado. É igual a este lado aqui ao quadrado, mais esse ladozinho aqui que é x ao quadrado, tá? Teorema de Pitágoras, vamos relembrar. Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos seus dois outros lados, que a gente chama de catetos, ao quadrado. 4 ao quadrado, 16. H ao quadrado, H ao quadrado. X ao quadrado, a gente já tem, ó, que é 2 raiz de 2 ao quadrado. Como é que a gente resolve isso aqui?
Aqui do outro lado, 16 é igual a h ao quadrado mais 2 ao quadrado, pessoal, dá quanto? 2 ao quadrado vai dar 4, não é isso? Essa raiz de 2 cancela com essa potência, então essa raiz de 2 fica só o 2. Você já tem 4 aqui, 2 vezes 4, 8, tá bom? Então aqui, ó, como eu quero achar o valor do h, eu vou passar esse 8 para o outro lado, beleza? Então, h ao quadrado, ó, 8 está positivo, passa para o outro lado, vai ficar 16 menos 8, que vai dar 8. Então, h ao quadrado é igual a raiz quadrada de 8, tá? Não tem uma raiz exata, a raiz de 8. Então, a gente fatora. Se você fatorar a raiz de 8, você tem que a raiz de 8 é igual a 2 ao cubo, certo? Com a raiz de 8 é igual a 2 ao cubo, a gente pode fazer uma simplificaçãozinha para chegar aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês como é que a gente vai fazer isso. Vou escrever aqui embaixo. Qualquer lugar aqui embaixo. Pode ser aqui, ó. A raiz quadrada de 8, pessoal, quando você fatora, você vai encontrar 2 ao cubo, tá? 2 ao cubo. Deixa eu mostrar aqui para vocês como a gente vai fazer aquela simplificação. Isso tudo dentro da raiz, tá? Então vai ficar assim, ó. 2 ao cubo não é a mesma coisa que 2 ao quadrado? Certo? Vezes vezes 2, não é isso? Aí, olha só, isso aqui tudo dentro do radical, né? Isso aqui tudo dentro do radical. Eu tô trocando a raiz quadrada de 8 pela forma fatorada. Aí, olha só, aqui não vai aparecer um expoente 2? Esse expoente 2 vai cancelar com o radical. Então, esse 2 cai fora, tá? Então, esse 2 sai fora da raiz. Fica apenas esse 2 que é aqui, ó. Que esse 2 aqui não tem como simplificar, porque o expoente dele é 1. Por isso que aqui, quando a gente foi calcular a raiz quadrada de 8, tá, pessoal? Porque aqui, ó, o contrário da potência é a raiz. Então, esse h vai ficar sozinho e esse 2 vai virar raiz quadrada. Quando a gente vai extrair a raiz quadrada de 8, não tem. Então, a gente fatora, que é a mesma coisa que 2 ao cubo. Só que aí a gente desmembra novamente para poder simplificar, tá? Vai ficar 2 ao quadrado que multiplica 2, tá? Porque 2 ao cubo, ó, multiplicação de mesma base, né? Ó, multiplicação de mesma base. Repete a base e somos expoentes. 2 mais 1, 3. É só outra forma de reescrever 2 ao cubo. Por que eu estou reescrevendo assim? Para cancelar esse expoente 2 com radical, então esse 2 cai fora da raiz. Só sobrou aquele 2 ali, que não tem como simplificar, porque o expoente dele é 1. Por isso que ficou 2 raiz de 2 centímetros, que é a altura aqui, então, da minha pirâmide, tá? E agora é só substituir na fórmula do volume e fazer os cálculos. Então, aqui, achei o H, tá? Achei o H fazendo o teorema de Pitágoras, certo? Precisei encontrar esse ladozinho aqui primeiro, que aí eu utilizei o artifício da diagonal do quadrado para encontrar. Depois de encontrado, a gente substitui na formulazinha do volume. E aí é só multiplicar todo mundo aqui, ó. 16 vezes 2, pessoal, ó, 16 vezes 2 vezes 1 dá 32, né? 32 dividido por 3, a raiz de 2 não precisa extrair, deixa assim mesmo. Então, o volume dessa pirâmide é 32, que multiplica a raiz de 2 sobre 3 centímetros cúbicos, porque eu estou trabalhando com volume, certo? Então, esse aqui é o nosso exemplo resolvido. Vocês vão rever essa aula, vocês vão estudar, fazer as anotações de vocês, entender esse formuláriozinho, essas relações que eu coloquei aqui ao lado, não precisa se preocupar, porque isso aqui é tudo, a gente consegue encontrar todas essas relações pelo teorema de Pitágoras, tá bom? Porque aqui dentro a gente pode ter vários triângulos retângulos. E aqui abaixo, nós temos aqui algumas explicações falando o que é pirâmide, base, altura, arestas, tipos de pirâmide, certo? Então, isso aqui eu vou deixar para a próxima aula. Eu vou ler com vocês, eu vou explicar isso aqui na próxima aula, para a gente poder, então, resolver as questões sobre a teoria, tá certo?
Essa é a atividade número 26 dessa semana, meus amores. Eu desejo boa aula para vocês, tudo de bom. Mandem mensagem para mim se tiverem com dúvidas, tá? Então, sexta-feira, eu estou postando a próxima aula, que é o complemento dessa, explicando o restante da teoria e fazendo a resolução daqueles questionários que estão lá, tá bom? Beijos, grande, forte abraço. Até a próxima, pessoal.